Então, gente, muito obrigado para quem enviou pergunta. A gente recebeu muita pergunta, mas a gente meio que separou em alguns blocos aqui, questões pessoais, questões da igreja. E vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor? Rapidinho sobre cada. Eu gostei muito aqui da pergunta do Amir, que ele falou sobre que ele tem a curiosidade de saber de pelo menos uma história dessa que você teve uma arma apontada à sua cabeça. Pode contar aí rapidinho para a gente? Não lembro exatamente o dia da semana, eu estava dando um estudo bíblico em Luanda, num lugar chamado Vila do Gamé, que tinha um grupo bom de brasileiros, um médico da ONU, o capitão Valdeci, várias pessoas, e tinha um rapaz da Jocum. Ele tinha chegado naquele dia, tinha ficado hospedado na minha casa, e ele precisava resolver um problema de passagem, porque ele não ia ficar em Luanda, ele ia para outra cidade, se eu não estou enganado, era Lubito, não lembro exatamente qual a cidade que ele ia, de Angola. E a passagem dele não estava resolvida, e ele precisava ir no aeroporto para resolver o problema da passagem. Como eu recebia muitas informações, aonde que você deveria ficar, montins que podia acontecer, tiroteio, eu tinha informação que não era adequado ir naquela noite no aeroporto, porque podia ter o ataque de algum grupo ali no aeroporto. Eu falei isso para ele. Só que eu tinha dado estudo sobre Romanos 8, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu dizia, cara, não vai ser bom a gente ir e tal. E quando eu dizia não vai ser bom, minha cabeça, cara, como é que você está dando esse estudo aí, né? E eu ficava eu mesmo me condenando. E ele muito angustiado, porque ele poderia perder toda a programação do que ele tinha que fazer na cidade. Então vamos. Aí fomos. Quando eu cheguei, realmente estava faltando, as luzes estavam todas apagadas, não tinha uma iluminação. Tinha uns cones atrapalhando a entrada do carro. Aí eu parei o carro e disse, você vai, eu espero você aqui. Eu não sabia que era o exército do governo angolano que tinha feito todo aquele cerco, porque eles estavam preocupados de pessoas infiltradas querendo fazer bombardeio e tal, né? Aí eu parei o carro e ele foi, né? Aí, quando eu estou aqui com o carro esperando o meu colega, não deu 5 minutos, um cara chega assim do lado da porta e gritando já comigo e pôs uma arma. Eu entendo pouco de arma, eu sei que a danada da arma tinha 2 canos. Ele foi logo aqui, botando na minha cabeça, empurrando, né? E dizendo essa coisa, não sabe quem é amigo nem inimigo, atira na cabeça de qualquer um e tal. E foi muito agressivo, né? E eu muito calmo, olhei para ele e ele disse, vai embora. Aí eu disse, eu tenho um amigo brasileiro que está aí no aeroporto, ele é muito feio, se eu for embora você vai ficar com ele para você. Esse jeito nordestino de bagunçar. Aí o cara sorriu, né? Aí quando os caras sorriu, me chamou de primo. Não, primo. Aí quando chamou de primo, eu estou em casa, né? Aí quando ele chamou primo, é o seguinte, aí quando ele disse primo, eu digo, não vou pegar na sua arma, é só 2 dedos. Aí fiz, dá para afastar esse cano assim? Aí ele afastou e bati um papo com o cara, expliquei a situação. Aí ele foi e explicou, ele disse, olha, nós estamos aguardando. Aí eu tinha um cartão diplomático, né? Apresentei meu cartão diplomático para ele ficar mais seguro, porque ele disse, olha, qualquer um aqui é suspeito, então você também é um suspeito. Aí falei com ele, bati um papo. E foi interessante porque quando é Israel o nome do rapaz, quando ele vinha correndo, ele veio muito assustado, vinha correndo assim na calçada, né? O cara já apontou a arma para ele. Para! Aí eu disse, é meu amigo, cara, né? Então essa foi uma das situações que eu vivi. Tive um outro momento que foi um sábado pela manhã, eu e a Dinha, aí foi já mais complicado. Nessa época as crianças não estavam com a gente. Nós não sabemos se os caras, de que grupo eram os caras, nos pegaram, era mais ou menos 7 horas da manhã, nós ficamos até mais ou menos 12 horas da manhã, assim, com muita pressão psicoemocional, gritos, não houve nenhuma agressão física, graças a Deus. E 12 horas, simplesmente, um dos caras começou a gritar com os outros 3 e mandando que a gente fosse embora, e eu pensei que era uma jogada para metralhar, né? E não era, na verdade, eles liberaram. Quando eu entrei no carro, eu disse, Dinha, tinha alguém orando pela gente em algum lugar desse mundo, né? Eu disse em Fortaleza, aqui no aeroporto, aquele aeroporto antigo, por providência divina ou não, esse fluxo era muito mais fácil. O rapaz que estava controlando a entrada do pessoal que ficava ali na recepção era um rapaz de Apanha-Peixe, lá de Caraúbas, deve ter gente que conheça, que eu não estou lembrado agora o nome dele. E aí um senhor foi com o meu pai, e não tinha dito para o meu pai por que queria ir com a família para ir buscar a gente. Esse senhor foi para a escada do avião. Quando eu acabei de descer, ele disse assim, o que é que estava acontecendo com você no sábado, dia tal, tal horário? A gente foi ver o fuso horário, né?
ele se angustiou, ele já estava sentado para almoçar, Altevi, o nome desse senhor, pastor Altevi. Ele se angustiou e na cabeça era o meu nome, o nome da Dinha o tempo todo, né? Ele disse que passou um tempão orando, depois sentiu paz e parou, foi almoçar, né? Aí perguntou o que era, de cara, foi um dos momentos mais terríveis que a gente viveu, eu e a Dinha, e um dos caras lá endoidou da cabeça, começou a brigar com os amigos dele e perguntando por que a gente estava prendendo aquele casal, o que é que eles tinham feito com eles e tal. Então foi um momento assim que foi mão, graça, bondade de Deus. Aí quando você passa por essas coisas, aquela história do medo, você teve... Morrer, não morrer, levar um tiro, não levar tiro, cair do batente e morrer, coisa mais engraçada da vida, né? Comigo, né? Com você não, vou chorar muito, né? Por isso que o meu sonho é ir a pé para o cemitério. Quando eu quero ir a pé para o cemitério, eu vou a pé, se Deus quiser. Jesus foi levando a cruz, eu vou sem levar a cruz, cara, eu vou a pé. Eu vou a pé. Muito legal. Pastor, no bloco aqui da igreja, eu vou tentar mixar tudo. O senhor é pastor de alguma igreja fixa? O pastor é que não é fixo, mas a igreja é. Mas qual é a igreja? O nome é Igreja de Cristo. A gente começou ali em frente ao Colégio Batista, numa casa alugada. Aí eu tentei arranjar o auditório do Colégio 7 de Setembro, mas ele estava ocupado e tinha 3 igrejas funcionando no 7 de Setembro. Aí passou uma coisa na minha cabeça. Puxa vida, se um colégio pode ter 3 igrejas, por que num templo de uma igreja não pode ter 2 igrejas? Aí eu falei com o pessoal da Bethesda, a gente funciona num salão subterrâneo lá da Bethesda. Muito legal, muito legal. Pastor, a outra forma que eu consegui de juntar aqui as perguntas foi como o senhor tem visto a igreja atual, um elogio e uma crítica à igreja atual na questão social. Um elogio à igreja, não é porque eu estou com vocês, um elogio à Igreja Batista de Carlito Pamplona, um elogio a algumas igrejas da periferia, um elogio, gente boa que poderia estar ganhando dinheiro, que prefere servir as pessoas, está aqui, como é o pastor Jairo, João Venâncio. Eu poderia citar aqui alguns nomes de homens que têm carisma, que têm um discurso legal e que poderia estar fazendo dinheiro com esse negócio, que religião dá dinheiro legal, gente. É só você pegar a água, abençoar, e se eu beber essa água aqui, ninguém vai querer, mas se eu abençoar, eu vou ter gente aí que dá R$5, né? Se eu pegar 1 quilo de sal, você compra 1 quilo de sal aí, deve ser o quê? R$1,50, R$1, R$2? Vamos inflacionar, colocar 1 quilo de sal por R$2. Eu posso pegar 1 quilo de sal, fazer 20 pacotinhos de 50 gramas, e aí quem der R$1 pelo pacotinho de 50 gramas, eu vou dizer que o cara tem uma fé muito pequena. Então, assim, no mínimo, quem tem uma fé pequena, vai me colocar em 1 quilo de sal, eu vou conseguir com 1 quilo de sal fazer no mínimo R$20. Sem capital de risco, né? Sem pagar imposto, sem prestar conta a ninguém. Então, esse suborno que o Valdemiro faz, o Edir Macedo, que esses caras estão fazendo aí com os seus discursos e que tem muita gente pagando a conta, esse tipo de negócio, essa indústria da fé, essa eu critico, essa eu repudio. E celebro gente que poderia estar fazendo isso e não faz. Eu fui falar sobre isso uma vez lá no Rio Grande do Norte, um adolescente levantou, um rapazinho, aí disse, e o senhor é que ia ganhar dinheiro com essa cara de Frei Damião, ia ganhar uma nota e tal, né? Então, assim, dar dinheiro é fácil, inclusive eu sei fazer isso, eu não faço porque eu tenho temor a Deus e respeito às pessoas. Então, o que é que eu celebro? Que a despeito de tudo ainda tem muita gente séria, que a despeito de tudo ainda tem jovem que pensa, que a despeito do pocotó, tem gente que tem música que tem conteúdo, né? Então você tem o pocotó, Egminha Pocotó, mas você tem a versão protestante desse mesmo tipo de música, que é e o Rio, aquele mantra, 20 minutos com a mesma frase, cara, sem conteúdo nenhum, né? Sem aprofundar a informação, né? Ou então, não tem problema com me dar vontade de pular, me dar vontade de dançar, não tem problema com esse tipo de música, né? Só que eu estou na fase que me dá vontade de cochilar, de ficar sentado, eu não estou mais na fase de me dar vontade de pular, eu só quero que respeite a minha fase, só isso. Então eu celebro as igrejas que tem o pessoal que tem toda essa energia, mas respeita o pessoal que a energia já foi embora. E que canta também para esse pessoal a música que dá um soninho, cara, que legal, né? Então essas igrejas eu elogio. Elogio a igreja que tem gente que consegue pagar a conta e o cara que paga a conta não se acha mais poderoso na comunidade. E igreja que tem gente pobre que manda mais do que quem paga a conta. Eu acho isso muito legal.
Então, se a gente puder continuar celebrando isso nas nossas comunidades, eu vou continuar vivendo essa beleza do Evangelho, especialmente nas periferias, nas regiões ribeirinhas, no semiárido nordestino, tem muita igreja de vida bonita. Essas igrejas eu ainda continuo celebrando. Honestamente, assim, vocês podem ficar meio chateados e tal, mas eu gosto dessa situação de microfone falhando, tá entendendo? Já estava envolvido. Eu sou de uma família muito pobre. Meu pai ficou... Pastor, só um minutinho. Enquanto vocês vão ficar assim, a tecnologia, não sei o quê. Não, cara, é assim na mesa em casa. O prato cai, o copo vira, a vida é assim. A vida é com o microfone que falha. A sua vida não é tudo direitinho, não. É assim na tecnologia sofisticada. Mas a sua vida é esse exercício de que não deu certo e de que precisa ser reinventado. Então eu fico feliz. Você estava aí tudo preocupado e tal, e eu achando legal aqui do lado de cá, né? Porque senão você sofistica o ambiente. Eu gosto da igreja mais parecida com mercearia do que shopping. Com o quê? Então, mercearia, bodeguinha. Certo? Porque o shopping, você não conhece o gerente do shopping. Vai lá no Iguatemi, quem é o gerente? Quem é que coordena aquilo? Você não sabe. Aqui você sabe quem é o pastor. Mas tem igreja que você não sabe nem encontra com o cara, porque a igreja é shopping. Certo? Então eu prefiro... Então, o que é que você elogia? Cara, eu elogio a igreja da periferia. Que menino no culto pode bagunçar, andar, fazer barulho, andar e tal. Porque é uma irreverência, cara. É uma irreverência com a saúde da criança, a criança não chorar e correr na igreja, né? Não é irreverência com o culto, não, é irreverência com a criança. Por favor, pai que tem criança aí, que segura, senão vai dar trabalho para o Jairo, né? Mas assim, só para dizer assim, nós burocratizamos tanto a religião que criança não cabe na nossa religião. E no Evangelho, elas são as principais. Então, nós temos que arranjar um jeito que a criança não atrapalha. Então, possivelmente, nós fizemos um outro negócio que não cabe criança. E se é um negócio que não cabe criança, possivelmente está distante do Evangelho. Então, eu celebro ainda a igreja que tem esse tipo de invenção, né? Essa capacidade de transitar com o que é humano. Senão a gente se encanta com a tecnologia e perde a beleza do humano. Muito bom. Pastor? O pessoal bate palma assim, geralmente o pessoal por aí diz assim, é para Jesus. Eu digo, não, Jesus está com a autoestima resolvida, é para mim mesmo. Obrigado, eu estou precisando de afago e tal, então fica tranquilo. Não é para Jesus, não, é para mim. Jesus está tranquilo. Se você bater palma, ele está tranquilo. Se você não bater, ele também fica. Agora, se bater o palma, eu fiquei aqui todo feliz. Certo? Não é para mim. Obrigado. Pastor, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor, viu? Pastor, uma outra pergunta aqui para a gente finalizar as perguntas das pessoas se o senhor em algum momento pensou em desistir e assim, mais na frente, se em algum momento você pensa em se afastar dessa função, se é que a gente pode chamar de função de pastoreio Se pastorear for gostar de vida, cuidar de pessoas, eu quero fazer isso a vida toda. É assim que eu entendo a vocação, né? Hoje, do ponto de vista institucional, do ponto de vista... né, assim, nem todo mundo é assim. Eu sou um cara em permanente mutação, em permanente dúvida. Se você perguntar assim, como é que é o seu chamado? Eu sei que fui chamado, que eu sou de Jesus, que eu ando com Ele, que Ele anda comigo, que Ele é misericordioso e bondoso, mas eu vivo a vida assim, é isso mesmo, né? Eu venho para cá, é para lá mesmo que eu tenho que ir, né? Não tenho que ir e tal. Eu vou saber que foi legal depois que eu for para casa. Eu digo, rapaz, foi legal. Eu sou o tipo do cara que anda meio que no escuro, confiando que Deus está abençoando. Então não fica assim, não, eu vou porque Deus mandou. Não, eu quero florescer onde eu estiver plantado. Se eu estou aqui, eu quero florescer aqui. No momento que eu sair daqui, eu quero florescer onde eu estiver. É o título de um livro, Floresça onde você está plantado. Eu não fico perguntando assim, Deus me chamou para isso, para quê? Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim. Esse é o meu jeito de funcionar. Hoje eu tenho um pouco de dúvida se a minha vocação é pastoral ou se é profética. Até hoje o senhor não tem convicção da sua vocação? Não, da minha vocação eu tenho, que eu fui chamado por Jesus, eu tenho. Agora, se eu sou pastor, profeta, hoje eu tenho dúvida. Como aqui eu me sinto em casa, deixa eu colocar isso para vocês, né? Porque pode parecer que quando eu estou falando profeta, seja uma vocação... Assim, o profeta, ele vive em conflito com a instituição.
O sacerdote ele precisa preservar a instituição, por isso que é bom profeta no deserto, preso, né? Profeta não é bom muito tempo na instituição, não. Pode olhar na Bíblia, né? Porque profeta os caras degolam, tem, né? Então, assim, hoje eu tenho dúvida se a minha vocação é mais profética, porque de alguma maneira, onde eu estou, sem querer, eu já estou chacoalhando o que é institucional. Né? E aí por isso que você tem que ter muita paciência e ficar um pouco mais distante e celebrar quando o pessoal tem paciência com você. Então, uma das coisas que eu celebro muito é a paciência e a misericórdia que, por exemplo, os meus amigos pastores têm comigo. Né? Mas eu desconfio que eu sou profeta, assim, nesse sentido, não profeta, preconizar as coisas, não sei o quê, fazer leituras de realidade, ter percepções de mundo, ter uma capacidade de denunciar sem arrogância, de sinalizar a possibilidade, por exemplo, estar num espaço fúnebre e, de uma maneira muito especial, Deus fazer da sua presença uma presença de consolação. Então, se profetizar é consolar, exortar e edificar, me parece que eu tenho vivido esse momento. O ruim disso é para os seus amigos. Por exemplo, você está me dando um copo com água, cara. Aí eu vou ter que orar muito por você. Porque a Bíblia diz que quem dá água a profeta e hospeda profeta recebe galardão de profeta. E galardão de profeta é chibatada e cadeia. Vixe! Então, assim, Pastor? Complicado, entendeu? Quer botar água para fora, não? Ok, pastor, o senhor estava falando para a gente da diaconia, né, da Visão Mundial. O senhor pode falar um pouquinho melhor sobre assim, qual o objetivo, qual o significado desses órgãos da diaconia? A diaconia, por exemplo, ela é uma organização nacional, ela é brasileira, atua principalmente no Nordeste. Ela é resultante, ou ela é fruto de uma entidade chamada Confederação Evangélica do Brasil, que surgiu em 1932. Na década de 60, a Confederação passou por uma crise muito grande, porque você tinha pastores mais conservadores, e aquilo que se chamava de ideologia de direita, pastores mais com ideologia de direita, você tinha o pessoal mais com ideologia de esquerda. Houve um conflito, a Confederação Evangélica deixou de existir, e a Confederação Evangélica tinha um departamento dentro dela, que era um departamento chamado Diaconia. Aí criou-se um novo CNPJ, e o departamento, que era o departamento de Diaconia, passou a ser uma instituição. Então, no primeiro momento, a diaconia foi muito mais uma entidade filantrópica. Quando eu escrevi aquele livro, Eles Herdarão a Terra, eu dizia que foi, inclusive, promotora do governo norte-americano com os chamados alimentos para a paz. Então, toda a igreja evangélica tinha distribuição de alimentos e tal. De maneira pejorativa, o pessoal até chamava os crentes da vaca caixinha, porque vinha uma caixa de leite em pó, não é? E tinha muita gente que se convertia nas igrejas para receber a caixinha de leite. Aí o pessoal chamava crente na vaca caixinha, né? Era gente de fora e gente da própria igreja. Depois a diaconia passou, na década de 80, por um processo de mudança muito interessante. A partir de um diagnóstico, mudou completamente os rumos. Eu presumo que o bispo Paulo Aires, da Igreja Metodista, teve uma influência muito forte no tipo de novo direcionamento da diaconia. Aí ela passou a ser uma instituição também focada em garantia de direitos, incidência em políticas públicas e por aí vai. A Visão Mundial é uma outra história. A Visão Mundial é uma organização internacional. Ela hoje está, por exemplo, em cerca de 100 países. Então, ela é uma fraternidade de várias organizações. Então, nesse sentido, o fato da diaconia ser uma organização mais local, ela consegue ter um tipo de atuação e estratégia mais focada, porque aí ela tem o seu tipo de realidade mais brasileira. Você imagina uma organização internacional com gente de mentalidade dos países do norte, mentalidade europeia, você tem os africanos, você tem os indianos, você tem os latino-americanos, que são, mesmo sendo muito alegres, são muito críticos. Então a Visão Mundial é um pouco de uma instituição marcada por esse diálogo e por esse acordo, né, dessas várias manifestações de cada região, mas, ao mesmo tempo, uma expressão ecumênica, no sentido da cristandade, porque ela tem luterano, ela tem católico, ela tem anglicano, ela tem batista, ela tem presbiteriano. Então, nesse aspecto, ela é uma instituição de atuação internacional. Você imagina o que é você estar, por exemplo, em Moçambique,
e você precisar fazer algum tipo de interferência e não ter no mundo chamado cristão gente com a capacidade técnica. E você tem que buscar no mundo islâmico técnicos que possam atender a sua demanda, sabendo que está trabalhando para uma instituição que o foco é um foco baseado no modelo cristão e etc, etc. Então, ela tem que estar aberta a esse tipo de intervenção e a esse tipo de diálogo. Na minha participação, a Visão Mundial foi muito relevante para entender esse tipo de socorro em situações de catástrofe. Angola foi a experiência mais intensa. Peru, no tempo do Sendeiro Luminoso, eu não trabalhava diretamente. Eu fazia visita de um mês, mas eu tinha as pessoas... a Visão Mundial tinha as pessoas que estavam mais mergulhadas nesse tipo de atividade, né? Eu ia muito mais, às vezes, para consolar famílias de amigos que tinham sido assassinados, fazer alguns trabalhos de avaliação participativa. Então, na Visão Mundial, eu tive essa experiência transcultural, né, de participar de outras realidades e de outras dimensões da vida que eu não conhecia no meu contexto e no meu cotidiano. Muito legal, muito legal. Jai, por favor, vem aqui. O pastor trouxe... como eu apresentei no começo, o pastor é escritor também, 11 títulos, e ele trouxe aqui para a gente 3 livros. Jai, por favor. Tu filma aí devagarzinho para que o pessoal em casa possa ver. Ser é o bastante, Em busca da espiritualidade e a oração nossa de cada dia. A gente vai estar do Saiba Mais. Esse vídeo vai para dia 7. Manda. Não. A gente vai estar fazendo uma campanha para você aí de casa ganhar um desses livros. Na verdade, a gente vai ter 2 livros. O que é que você tem que fazer para ganhar um desses livros? Você vai ter 3 passos muito fáceis. Você vai dar um like na página do Saiba Mais e se inscrever lá no canal do YouTube. Você vai compartilhar essa propagandazinha que você vai ver aí no Face. E aí você vai marcar os teus amigos, né? Pelo menos 3 amigos na tua postagem. Daí, quem tiver mais like no seu compartilhar lá na sua timeline, vai ganhar um livro. Vão ser 2 pessoas para a gente conseguir assim, ser mais grato com quem está participando. Então, para você ganhar esses livros é muito fácil, tá certo? Vai lá, faz esse procedimento. O passo a passo está lá na nossa página. Segue lá tudo que você tem que fazer. E aí, quem tiver mais like, vai ganhar. Isso vai acontecer no dia 10 de janeiro. Tá certo? Então, dia 10, quem tiver, as 2 pessoas que tiverem mais likes na sua timeline, nesse post, vai ganhar os livros. Gente, esse foi o pastor Carlos Queiroz.